Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Sejam todos muito bem-vindos. Nós encerramos a parte de campo elétrico e nós vamos começar hoje corrente elétrica. E essa é a aula número 1. Nós sabemos que todos os corpos, eles possuem átomos. A constituição de todo e qualquer corpo na natureza tem átomos na composição. E esses átomos, eles possuem um núcleo e elétrons na sua eletrosfera. Quanto mais elétrons esse corpo tiver, melhor condutor de eletricidade ele será, tá? Quanto mais elétrons livres, melhor condutor de eletricidade. Nós temos aqui dois fios. Aqui eu botei fio número 1, fio número 2. Observe que o fio número 1, a gente pode afirmar que não há uma corrente elétrica. Por quê? Porque, embora ele esteja em equilíbrio eletrostático, mas para que ocorra uma corrente elétrica, os elétrons precisam entrar em movimento ordenado, unidirecional, quer dizer, num único sentido. E você observa que o movimento encontra-se o quê? Desordenado. Cada um tem uma trajetória diferente. Então, o corpo está em equilíbrio eletrostático, mas nesse fio não existe corrente elétrica. Na figura 2, nós já observamos que os elétrons, eles estão ordenados, né, um movimento ordenados, então aí sim a gente pode afirmar que temos uma corrente elétrica. O que vai gerar uma corrente elétrica? Ora, um gerador. E esse gerador pode ser pilha, pode ser uma bateria. Você observa um polo positivo, um lado positivo e um lado negativo. O sentido real da corrente elétrica é, os elétrons, eles são atraídos pelo polo positivo. Então, eles andam no sentido do polo positivo. Eles entram pelo polo positivo e saem pelo polo negativo. Esse é o sentido real. Só que na física é utilizado o sentido convencional, tá? Qual é o sentido real? Acabei de falar. Os elétrons, eles entram pelo polo positivo, porque eles se sentem atraídos. Observe que sinais opostos se atraem, então eles entram pelo polo positivo e saem pelo polo negativo. Só que na física é utilizado o sentido convencional. Eles entram pelo polo negativo e saem pelo polo positivo. Aqui nessa imagem eu estou ampliando um fio e nesse fio está passando uma corrente elétrica. Se a gente fizer aqui um corte, né, e ampliar, e quiser enumerar a quantidade de elétrons que está passando naquele instante por aquele fio, aí é preciso uma fórmula, que é essa daqui, Q é igual a N vezes o E. O Q é a quantidade de elétrons que está atravessando aquele fio, o N é esse número de elétrons e o E é a carga elétrica de um elétron, que é a mesma carga elétrica elementar. Para quem não lembra, a carga elementar é essa de 1,6 vezes 10 a menos 19. Na primeira aula sobre o campo elétrico, primeira aula de eletrostática, eu falei da carga elétrica elementar. Digamos, um exemplo, né, que 5 elétrons, como aqui no exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons está passando nessa seção aí, nesse intervalo de tempo. O que é a quantidade? O 5 é o que eu acabei de contar. O E, a gente viu ali que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, para a gente ter a quantidade de elétrons, é só multiplicar. 5 vezes 1,6, 8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, essa é a quantidade de elétrons que está passando nesse momento ali. E a fórmula da corrente elétrica é essa, onde o I é a intensidade da corrente elétrica, é igual ao Q. O Q é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo.
Como eu não tenho aqui triângulozinho no teclado, então eu coloquei aqui o losango. Então, onde tem o losango é a mesma coisa que o triângulo, tá? E o triângulo é o intervalo de tempo. A unidade para intensidade da corrente elétrica é o A, e o A vem de ampere, André, amperes. O Q, a gente já sabe que é a quantidade de carga, e é o coulomb, e o intervalo de tempo é dado em segundo. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulomb, então ele já deu a quantidade, 32 coulomb, né, o que é a quantidade de carga, atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Então, 4 segundos é o intervalo de tempo. Sendo a carga elementar, a carga ele deu aqui na questão, na letra A, determine a intensidade da corrente elétrica. Então, a intensidade é aquele izinho lá, a gente acabou de ver a fórmula, é o Q dividido pelo intervalo de tempo. O Q é 32, o intervalo é 4. Ele já deu aqui nas unidades corretas, tá? Coulomb e em segundo. Então, não há necessidade de transformar nada. 32 dividido por 4 é igual a 8. 8 que? Amperes. Então, a letra A, eu já determinei a intensidade da corrente elétrica. Na letra B, ele quer o número de elétrons que atravessam uma seção do condutor nesse tempo indicado. Então, a fórmula é que, porque você vai encontrar o número de elétrons, o N vezes o E. O que a gente já sabe, tá? Ele já deu aqui na questão de 32 coulomb. O N é o que a gente vai descobrir e o E tá lá em cima na questão, 1,6 vezes 10 a menos 19. N é igual a 32. Esse 1,6 está multiplicando, agora ele passa a dividir. As regrinhas básicas da matemática. Aí você faz agora a divisão. 32 dividido por 1,6 dá 20 vezes o 10. Aqui o menos 19, ele vai passar para cima positivo. Então, essa é a quantidade de elétrons que está passando nesse intervalo aí pelo fio condutor. Continuando aqui a diferença de corrente contínua para corrente alternada. A corrente contínua é toda e qualquer corrente elétrica que possui um sentido e uma intensidade constante com o tempo. Nós temos aqui o gráfico da corrente contínua e nós observamos que com o passar do tempo, a intensidade permanece o quê? Constante. Um exemplo de corrente contínua é o que acontece nas pilhas, nas baterias de celular ou mesmo bateria de carro. Sempre a corrente ela é contínua. Já uma corrente alternada, você observa que ela está mudando periodicamente de intensidade e de sentido. Então, ao longo do tempo, você observa que existe essa oscilação de intensidade, de oscilação e de frequência. Um exemplo de corrente alternada é o que acontece com as tomadas e com as torres de alta tensão. Na física, se trabalha muito mais com corrente contínua do que corrente alternada. E vamos aqui para as variações do ampere. A gente observou em algumas aulas que o metro ele sofre alteração em milímetro, decímetro, né, centímetro. O coulomb em microcoulomb, picocoulomb, milicoulomb. O ampere também tem as suas variações. 1 miliampere é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, quando vocês observarem, esse Mzinho aqui vem de miliampere. É 1 vezes 10 a menos 3. E um microampere, um micro, é esse símbolo que lembra um U, é 1 vezes 10 a menos 6 ampere. Como isso é trabalhado nas questões? Vamos para o exemplo número 2.
O gráfico representa a intensidade de corrente que percorre um condutor em função do tempo. Então, ele deu aqui o tempo em segundo e aqui em cima ele tem a intensidade em ampere. Ele quer determine a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor entre os intervalos entre 0 e 2 segundos e entre 2 e 4 segundos. Entre 0 e 2 segundos, você está observando que, deixa eu mudar aqui a cor, você está observando que entre 0 e 2, a intensidade ela é constante. E ela é constante de quanto? De 3. Então, aqui você pode utilizar a fórmula ou então utilizar a área do retângulo, né? Vamos pela fórmula. O I é o Q e a variação de tempo. O I ele já deu, a intensidade ela é constante, e ela é constante de quanto? De 3. O Q é o que eu quero encontrar, ele quer o que determina a carga, e o intervalo é entre 0 e 2, 2 menos 0 é 2. Faz aqui uma regrinha de 3, o que a gente tem aqui, Q vezes 1 é Q, 3 vezes 2, 6 Coulomb. Então, eu encontrei aqui. Se a gente fosse trabalhar pela área do retângulo, por que área do retângulo? Porque se você observar bem essa área que eu estou pintando, você vai encontrar aqui uma base, que é 0 e 2, e uma altura, não é isso? Então, ficaria o quê? A área do retângulo, que eu coloquei AR, a área do retângulo, possui uma base e uma altura. A base é de quanto? Tá aqui, é 2 e a altura varia de 0 até 3. 2 vezes o 3. 2 vezes 3 é o que? 6. Como ele quer a carga elétrica, você sabe que a unidade de carga é Coulomb. Na letra B, ele quer um intervalo entre 2 e 4 segundos. Entre 2 e 4, nós temos esse intervalo aqui. Se você olhar aqui a intensidade, ela não é constante. Então, ela variou de 3 até 6. O I, essa fórmula aqui, a gente só pode utilizar quando ela é constante. Por isso que eu utilizei no intervalo entre 0 e 2. Eu utilizei a fórmula porque sempre nesse intervalo de 0 e 2, a intensidade se manteve constante de 3 amperes. Mas entre 2 e 4, você observa que ela oscilou, ela saiu de 3 e foi até 6. Então, nesse caso, a gente não vai utilizar a fórmula, mas a gente vai encontrar a área do trapézio. Porque se a gente observar bem essa área todinha, isso aqui representa um trapézio na matemática. O trapézio na matemática, ele é mais ou menos assim como eu estou desenhando. Ele tem uma base maior, possui uma base menor e uma altura. A fórmula do trapézio, né? A área do trapézio é essa: base maior mais a base menor vezes a altura e dividido por 2. Como é que tá aqui? Pela figura que está ali, eu vou desenhar agora do jeito como tá ali. Nós vamos ter isso aqui, não é isso, ó? Nós vamos ter um intervalo de 3 a 6 e aqui de 2 a 4. Qual é a base maior? É essa daqui. Então, é essa daqui que está aqui embaixo, é essa mesma que está do lado. Então, essa é o Bzão. Qual é a base menor? A base menor é essa daqui do lado, ó. Entre 2 e 3. Então, essa é o Bzinho. E essa altura, ela tá aqui, ó, entre 4 e 2. Então, na verdade, o que eu quero é isso aqui. Então, a área do trapézio é a base maior. Quem é a base maior? Ela variou de quanto a quanto? A base maior, ela é quanto? 6. A base menor é quanto? 3. A altura entre 4 e 2, 4 menos 2 é 2, dividido por 2 da fórmula. Então, vamos fazer esse cálculo. 6 mais 3 é 9. 9 vezes 2 é 18.
dividido por 2, 9. Como a gente quer a quantidade de carga, é dada em Coulomb. Então, a resposta entre 2 e 4 segundos, a gente vai ter uma intensidade de 9 Coulomb. Ok, pessoal? Então, na letra B, não deu para a gente utilizar a fórmula, porque você viu que ela oscilou. A gente só utiliza a fórmula da corrente quando ela é contínua. Essa foi a nossa aula de hoje. Aguardem aí os próximos conteúdos. Fiquem com Deus. Até a próxima.